Gálatas 5, versículo 22 e 23, a palavra do Senhor diz assim: mas o fruto do Espírito é... Vamos ler comigo? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Eu quero começar hoje uma temporada falando sobre o fruto do Espírito. E nós vamos estudar cada fruto do Espírito à luz da palavra de Deus, se aplicando para a nossa vida. E hoje eu não quero começar a primeira palavra que o apóstolo Paulo apresenta, mas eu quero começar o fruto chamado fidelidade. E se há um tema que mexe conosco, é o tema fidelidade. Nunca houve tanto conflito no que diz respeito à fidelidade quanto na nossa geração. Antigamente não havia tanta traição, não havia tanta infidelidade. Ah, pastor, havia sim, o senhor é que não sabe. Não, havia alguma coisa, mas hoje é descarado. Hoje o homem mexe com a mulher casada mexe com o homem casado. Hoje o cara, ele marca um programa com a mulher casada e ele se orgulha daquilo, espalha para os amigos inteiros. Para todos os amigos que ele tem. A infidelidade ela se tornou algo normal na nossa geração. É um tema que mexe com a gente. E aí eu quero começar essa mensagem perguntando: você é uma pessoa fiel? Ai, pastor, eu morro de medo da minha mulher. Ela já falou que se eu trair ela... Ah, pastor, eu sou fiel porque eu tenho medo. Eu sou fiel às leis porque eu tenho medo de ser preso. A palavra grega para fidelidade é a palavra pistis. Em um momento ou outro no grego ela aparece como a palavra pistos. É a mesma palavra com duas formas diferentes que tem um princípio da fé como essência na sua tradução. A raiz da palavra pistis ou pistos é fé. E a fidelidade ela vai muito além da vida conjugal, como eu falei aqui. Porque a fidelidade ela está diretamente relacionada a caráter e a ética e a moral. Ou seja, fidelidade, caráter, ética e moral caminham lado a lado. É impossível você ser fiel se você não tiver um caráter de fidelidade. É impossível você ter fidelidade se você não tem a ética como a mortiz na sua vida, nas suas decisões, na sua caminhada. E é impossível a gente falar em fidelidade sem moral, sem moralidade. Apóstolo Paulo, versículo 16, ele fala sobre as obras da carne. São várias. E aí depois ele muda o seu discurso no mesmo bloco de texto falando sobre o fruto do Espírito Santo. E entre esse fruto do Espírito Santo ele destaca o comportamento. Aqui mais eu não quero que você veja como uma palavra, como uma expressão, como um termo, mas como um comportamento da fidelidade. E a fidelidade, ela está diretamente relacionada à moral. Por que a moral? Olha o que diz o nosso dicionário. Moral é o conjunto de regras aplicadas no cotidiano e usadas continuamente pelo cidadão. Essas regras orientam cada indivíduo, norteando as suas ações e os seus julgamentos sobre o que é moral ou imoral, certo e errado, bem ou mal. Vamos ver alguns exemplos de crise na moral. Há uma diferença muito grande entre o legal e o moral. Tem coisas que você faz que é absolutamente legal, mas a grande questão é moral? Exemplo. Nas últimas eleições para prefeito, eu vi no noticiário alguns prefeitos, não um, vários, que estavam presos por terem cometido crime, assassinou um, sequestrou outro, não sei, cometeu um crime, estava preso.
E por ser uma pessoa política na cidade, se candidatou e mesmo estando preso foi eleito. E a grande questão é legal? Sim. A lei brasileira permite que um presidiário seja candidato e eleito. Mas a grande questão é moral? Um cidadão que vai ser o representante, que vai administrar a sua cidade, ser um presidiário. É legal, está na lei, ele pode. Tanto que muitos foram eleitos. Mas é moral? Um outro exemplo. Mentir para salvar o casamento. Marido, qual marido que está aqui que já mentiu para salvar o seu casamento? Não levanta a mão não, pelo amor de Deus. Depois vai falar que eu que arrumei a separação. No aconselhamento pastoral, já passei por várias situações dessa. Um ou outro chega para mim e fala, pastor, traí meu cônjuge. E o senhor não pode falar. Mas eu preciso que o senhor me aconselhe. O que você falou? Não, eu menti. Porque se ela descobrir, eu estou... E aí ele mentiu para a esposa. Foi legal? Para muitos é. É justo. É uma mentira justa. Mas é moral. Ele traiu a esposa. Ele traiu o cônjuge. Ele traiu as promessas que ele fez. Exemplo, verbas de gabinetes dos deputados federais. Uma verba de gabinete ali que beira R$100 mil por mês. E aí um deputado, eu não sei se eu estou errado, que ganha ali R$30 mil por mês, R$30 mil por mês, mais R$100 mil por mês, totalizando mais de quase R$2 milhões. É legal? É legal. A lei diz que ele tem a verba, que ele pode contratar 30, 50, que ele pode viajar, que ele pode fazer o ressarcimento. A lei diz que ele pode receber R$30 mil. A lei diz. Mas é moral? Num país que as pessoas ganham R$900 por mês? Num país que as estradas estão esburacadas? Num país que a violência está tomando conta da nossa nação? É legal, está na lei. Ele não vai ser preso por aquilo. Mas não é moral no contexto que nós vivemos. É legal você pagar imposto? Sim ou não? Sim, é legal. Fui visitar um empresário essa semana, que está aqui na igreja, e ele me mostrou um calhamaço de notas assim, mais de R$200 mil só de imposto. É legal? Claro que é. Está na lei, ele é obrigado a pagar. Mas é moral? Quando você não vê o resultado dos impostos que você paga na segurança, na saúde. É legal o governo pedagiar a rodovia? Sim. É legal, o governo pode pedagiar, fazer um leilão lá, a empresa vem, ganhou o leilão, ela vai lá e ela começa a duplicar a rodovia, tampar o buraco da rodovia, a cortar capim na beira da rodovia. É legal. É legal você, mesmo assim, mesmo pagando pedágio, pagar o IPVA? Sim, é legal. Mas é moral? Ué, se eu tenho que pagar IPVA, então eu não preciso pagar pedágio. Se eu tenho que pagar pedágio, então tem que tirar o IPVA. Queridos, quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra exemplos assim também. Abraão e Sara. Qual que era o maior sonho de Abraão? Ter um filho com Sara. O maior sonho de Abraão. Deus prometeu que daria um filho? Prometeu. Abraão esperou mais de 20 anos, até que Sara, sua esposa, vendo a angústia do marido, o desejo no coração do marido de ter um filho, um herdeiro, ela pegou a sua funcionária, a sua escrava, a sua serva, obrigado. Chegou para o marido e falou assim, marido, está aqui Agar. Leva ela para a cama. Já que eu não posso te dar um filho, eu te dou a minha serva, você tem um filho com ela. É legal? Naquela época, sim. Abraão tomou Agar, levou para a cama e teve um filho com Agar. Mas é moral? Abraão não era casado com Agar, Abraão era casado com Sara. Ou tem filho com Sara ou não tem com ninguém. Sim ou não? Concorda comigo ou não? É o princípio do legal e do moral.
A teologia sistemática, ela trata essa questão da moral dentro do princípio da fidelidade como os atributos morais de Deus, que são aqueles relacionados com seu caráter, santidade, amor, misericórdia e graça. Sabe por que nós não somos destruídos? Porque dentro do princípio da fidelidade existe um atributo chamado moralidade, que não permite que Deus destrua a humanidade. Dentro do princípio do amor de Deus, da fidelidade de Deus, existe o amor. E dentro do princípio do amor existe a moral. O aspecto da moral de Deus que não permite que por causa do seu amor, sendo parte da sua essência, Ele não destrua a humanidade quando peca e se revolta contra Ele. Dentro do princípio da fidelidade e da moral, existe nos atributos de Deus a misericórdia, a longanimidade, onde Deus, Ele vai esticando a sua paciência conosco. O que é longanimidade? Pensa o seguinte, nós temos aqui essa borracha. Esse é o exato tamanho dessa borracha. É o exato tamanho da minha, da sua paciência e da paciência de Deus. Da longanimidade, da misericórdia de Deus. Mas, Deus ele tem um atributo dentro da sua moral, dentro da sua fidelidade, que se chama longanimidade. E a gente vai pecando e Deus vai esticando a sua paciência. Entenderam o que é longanimidade? E dentro desse atributo, Deus vai tendo misericórdia conosco. Fidelidade, meus queridos, não trata apenas de trair ou não, mas trata-se de um princípio que vai reger a sua vida. Na igreja, na fé, no ministério, na sua família, no seu casamento, no seu trabalho, ou seja, toda a sua vida. Se não tiver bem claro na sua concepção o princípio da moral aliado à fidelidade, ou o princípio da fidelidade aliado à moral, você jamais será um cristão autêntico. Você vai ser uma pessoa mais ou menos em tudo que você fizer. A moral, ela dirige uma pessoa aos bons costumes. Independente do que é legal, eu sou regido pelo que é moral. Você pode burlar os mandamentos de Deus. Você pode deixar os mandamentos de Deus de lado. Você pode ser uma pessoa que não vai seguir os mandamentos de Deus porque você tem os seus princípios de fidelidade e de moral. Você pode servir a Deus não do jeito da Bíblia, mas do seu jeito, porque a Bíblia ela tem um princípio de fidelidade, de moral de Deus, mas que não condiz com o seu. Então você simplesmente diz, eu não concordo. Certa vez eu tive num estudo, uma igreja que eu pastoreei, a gente estudando sobre os mortos voltarem, e um jovem, ele questionou e falou, não, mas eu acredito que a gente pode conversar com o morto. Eu acredito que a gente pode chamar e a pessoa ter um diálogo com a pessoa. Eu acredito que a pessoa que... Eu falei, não, meu querido, vamos para a Bíblia. Eu falei para ele, a Bíblia está dizendo que ao homem e à mulher está ordenado morrer uma só vez, depois disso juízo. Não, mas eu acredito que a gente pode conversar. Eu falei, não, meu querido, mas olha, a Bíblia diz que os mortos não voltam. Não, mas eu acredito desse jeito, eu acredito que pode. Eu falei, não, meu querido, mas olha, quando você vai para a Bíblia, você percebe que Samuel, que o rei procurou invocar lá, não foi bem Samuel. Se você olhar o contexto, você vai perceber que aquele suposto Samuel que vem conversar com a média de Endor ali, ele faz um monte de profecia que não se cumpriu. Não, mas é desse jeito que eu acredito. Eu falei, infeliz, o que você está fazendo na igreja então? Então rasga a Bíblia, põe fogo nela, porque a Bíblia é uma coisa, você quer pensar outra. Queridos, aspecto de moral, o que está na Bíblia? A Bíblia é a minha referência. Eu tive um professor fantástico de homilética, no seminário. E a primeira coisa que ele falou na sala de aula, quando ele entrou, no primeiro dia de aula, duas coisas assim que marcou, tenho certeza, a maioria dos nossos colegas.
25 colegas na sala de aula. Primeira aula dele, primeiro dia de aula, no primeiro ano do seminário. Ele falou assim, olha, nenhum de vocês vai dar um pastor que presta. Eu recomendo vocês ir embora para casa, que vocês não vão perder o tempo de vocês aqui. Nossa, a gente fez vestibular, estudou, ralou, passou pelo presbitério, pelo conselho, passou por um monte de comissão para poder chegar ali. O cara, no primeiro dia de aula, manda a gente embora. E aí era tudo torrão, né? Ninguém foi, todo mundo ficou. E aí ele falou o seguinte, o dia que você não concordar com alguma coisa que estiver na Bíblia, parta do seguinte pressuposto. A Bíblia está certa e você está errado. O dia que você não concordar com alguma coisa que esteja na Bíblia, parta do seguinte pressuposto. A Bíblia está certa e você está errado. Deus não existe por causa de você. Você existe por causa de Deus. Segura para mim, Bruna. Amém? Diga, Deus não existe por minha causa. Eu existo por causa dele. Concorda com isso? Não é Deus que precisa de você. Deus criou todas as coisas sem você. Quando você veio, o mar já existia. Quando você veio, o ecossistema já existia. Quando você veio ao mundo, a Canis Majore já existia. Quando você veio ao mundo, o universo sideral já existia. Quando você veio ao mundo, o céu já existia. Então Deus não precisa de você para absolutamente nada. É um erro a gente pensar que eu estou aqui fazendo um favor para Deus. Agora você precisa de Deus o tempo todo. O tempo todo. Quer ver uma coisa? Ó. Quanto que você pagou por isso hoje? Hã? Nada. Mas os atributos de Deus, dentre eles, a fidelidade, dentro do aspecto da fidelidade, a moral, não permite que Deus tire de você o ar que você tem para respirar, porque Ele prometeu que te daria ar para você respirar, sem você precisar pagar por ele. Mas a moral, a fidelidade também, ela está aliada à ética. E quando falamos de ética, nós falamos de um momento de crise que estamos vivendo dentro desse conceito chamado ética. A crise na ética familiar, nos casamentos, nos relacionamentos interpessoais, crise na ética no que diz respeito à vida profissional. Hoje o que nós vemos acontecer no Brasil é uma coisa horrível. Legal, mas não é moral. Exemplo, um funcionário entra numa empresa, trabalha 6 meses e faz de tudo para ser mandado embora para receber o seguro-desemprego. Eu sou contra o seguro-desemprego. Aí, pastor, só é contra o trabalhador? Não. Trabalhador mesmo, ele não faz isso. Trabalha 6 meses e faz de tudo para ser mandado embora, para ficar 4, 5 meses recebendo. E aí chega e fala assim, olha, eu falo porque aqui na igreja, quantas vezes a gente deixou de contratar a zeladora, porque chegava e falava, eu estou no seguro-desemprego, então eu não quero que assine minha carteira. Não, mas se você começou a trabalhar, o seguro-desemprego tem que cair. Nós estamos vivendo uma crise no que diz respeito à ética. E isso não é de hoje. Números capítulo 12, versículo 1. Nós vemos um conflito muito grande no que diz respeito à ética na vida de 2 personagens, Arão e Miriam. Olha o que aconteceu. Falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado uma mulher cuxita. Deixa aqui, Daniel. Quem era Moisés? O líder do povo. Quem era Moisés? O homem que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe para libertar Israel do Egito. Quem era Moisés? O homem que Deus vocacionou para ser o libertador. Quem era Moisés? O homem que seria o tipo de Cristo. O que Moisés fez com Israel simbolizava o que Cristo faria com Israel espiritual, com o povo hebreu. E aí Moisés escolhe essa senhora então, casa com essa mulher por causa da sua descendência. Arão e Miriam então, lá no cantinho deles, lá às ocultas, começa a difamar Moisés. Porque ele escolheu uma mulher cuxita. Não existia uma crise na ética na vida de Arão e Miriam? Eles não deveriam respeito ao seu líder? Afinal de contas,
Se eles tivessem alguma discordância no que diz respeito à mulher que Moisés escolheu para se casar com ela, eles deveriam falar com quem? Com Moisés. A gente percebe uma crise na ética na vida de Davi, 2 Samuel capítulo 12, versículo 1. Quando Deus levanta o profeta Natã e fala assim: Natã, vai lá e fala para Davi, conta uma história para ele. E Natã chega lá e fala assim: Davi, Deus mandou dizer para você que tem um homem na sua terra, na terra que você governa. Um homem muito rico e ele tem muitas ovelhas. Tem ovelha demais. É um homem muito rico, muito próspero. Mas Deus diz que existe um vizinho desse homem, vizinho de muro, que só tem uma ovelhinha, que cria ela como se criasse um filho, que dá de mamar no colo para essa ovelhinha. E acontece, Davi, que chegou, visita os parentes, a sogra, o sogro, o tio, cunhado, genro, tudo na casa do rico. E o rico não mandou matar uma das suas milhares de ovelhas, mandou os servos ir lá e roubar a única ovelhinha que o vizinho dele tinha e matou ela. Davi dá aquele salto no altar ali e fala: esse homem tem que morrer! E Natã fala assim: você não entendeu ainda não, Davi? Sabe por quê? Porque Davi estava com um problema de ética muito severa. Davi tinha 1000 mulheres. E aí ele está na sacada do palácio real. E aí ele fica olhando quem? A mulher de Urias tomando banho. O que a mulher de Urias tinha que tomar banho na beira de uma janela? Nada. Ela estava se oferecendo. É uma mulher vadia. Mas também, se Davi não tivesse crise com a ética, ao ver aquilo ele viraria e falava: meu Deus do céu, não posso olhar para essa mulher. Não, mas aí ele fica olhando. E aí chama o servo e fala: me tragam uma lupa. E aí ele põe e fica olhando. E aí ele fala assim: manda chamar ela aqui. 2 meses depois, ele recebe aquele famigerado recadinho que todo adúltero não queria nunca ouvir na vida: estou grávida. E Davi, corrompido, tendo a sua ética corrompida, manda chamar Urias do campo de batalha e fala: Urias, eu quero te dar um dia de folga, porque pensou ele no seu coração completamente deturpado, uma ética completamente destruída. Ele vai dormir com a mulher, e aí a mulher vai dizer que engravidou dele, e aí ele voltou para a guerra, e aí fica por isso mesmo. Mas aí o homem, fiel a Davi, fiel aos soldados em campo de guerra, dorme na escada do palácio, não vai para casa. E aí quando Davi, diante do profeta Natã, dá aquele berro e diz: esse homem tem que morrer, Natã fala: esse homem é você. Queridos, a nossa sociedade está vivendo uma séria crise na ética. Comportamento social completamente afetado no que diz respeito ao agravamento do princípio da fidelidade. Atualmente as pessoas, elas se relacionam baseadas na conveniência. As pessoas, elas se relacionam hoje baseadas nos interesses e não na fidelidade. Quer ver uma coisa? Salmo 12, versículo 1 e 2. Esse salmo fala sobre o bajulador. Eu imagino que Davi, como rei, ele teria muita propriedade para falar de pessoas que procuravam para bajulá-lo. Salmo 12, versículo 1 e 2 diz assim: socorro, Senhor, porque já não há homens piedosos. Desapareceram os fiéis entre os filhos dos homens. Falam com falsidade uns aos outros, falam com lábios bajuladores e coração fingido. Eu fui pesquisar o que significa essa palavra bajulador no nosso dicionário. Significa o seguinte: bajulador é uma pessoa subserviente, sem caráter, que faz do seu comportamento submisso, lisonjeador, a maneira mais fácil de se aproveitar de alguém que lhe pode oferecer alguma vantagem. No Antigo Testamento, a palavra bajulador, essa palavra no hebraico, é a palavra shav, que significa vacuidade. Me empresta aqui, Bruno. O que significa vacuidade? Estão vendo? O que vocês veem aqui? Uma bexiga, um balão. Uma pessoa bajuladora é uma pessoa cheia de vacuidade. Nada. Ela é cheia de nada. Mas uma pessoa
Bajuladora, no grego, aparece como a expressão leb, que significa parte do meio. O que vocês estão vendo aqui? Uma jarra pelo meio. É uma pessoa que ela não é completa e nem vazia, ela é mais ou menos. Uma pessoa bajuladora é uma pessoa falsa. A expressão chave é uma pessoa fingida. Quando você se torna uma pessoa fiel, ou é um cristão fiel, baseado na ética, a ética vai regular os seus bons costumes. Não vai sobrar espaço para você ser uma pessoa cheia de vacuidade. Uma pessoa cheia do nada. Queridos, Mateus capítulo 23, versículo 23. Jesus fala sobre a importância dos bons costumes espirituais. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Devíeis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. É incrível como que no Novo Testamento nós encontramos Jesus Cristo usando diversas vezes essa expressão hipócritas e fariseus. Um símbolo de falsidade. Um símbolo de vacuidade. Um símbolo de uma pessoa que ela não é o que se apresenta ser. Um tipo de uma pessoa que o que ela te diz não condiz com a verdade. Queridos, um casamento estruturado na ética será regido não por medo da separação, do conflito, da partilha de bens, mas um casamento regido pela ética será um casamento fiel, regido pelos princípios de Deus. Um estudante regido pela ética, ele não vai deixar de colar só porque o professor está presente. Mas ele não vai colar mesmo na ausência do professor, porque a ética intrínseca, no espírito de fidelidade, não deixará com que ele cole, mesmo quando o professor estiver ausente. Você cumprirá os princípios de Deus, porque isso é ético, diante do que Cristo fez por você na cruz do Calvário. E todas as vezes que você for fazer algo, pense o seguinte: diante do que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, é moral e é ético eu fazer o que eu estou fazendo? Terceira e última conciliação que eu faço nesse aspecto do fruto da fidelidade é a fé. Desculpa estar bebendo tanta água, minha pressão essa semana ficou oscilando demais. 17, 16, e não baixava. E foi assim, então a boca vai secando. Fidelidade e a fé. A fé, ela está diretamente relacionada ao nosso comportamento. O seu comportamento, ele vai ser dirigido pela fé que você tem em Deus. É impossível alguém ter fé em Deus e viver uma prática de pecado. É impossível alguém que não tenha fé e não seja um cristão ser um adorador. É impossível você ser um cristão dizendo que tem fé e não praticar os princípios, os frutos do Espírito. O nosso comportamento ele deve estar diretamente relacionado aos princípios bíblicos. O que a Bíblia diz? Então, se a Bíblia diz isso, é isso que você deve fazer, mesmo que isso venha a contrariar tudo que você aprendeu na vida. Não depende de você concordar ou não, depende do que está na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Sim ou não? Então a gente ouve
lê e pratica. Pronto. Deus, em momento algum, ele fala assim, se você concordar, é por isso que eu discordo dos livros apócrifos da Igreja Católica, da Bíblia da Igreja Católica Apostólica Romana. No livro de 2 Macabeus, no finalzinho do livro, os dois últimos versículos, se você abrir a Bíblia, se você tiver em casa, se não tiver, eu tenho aqui para você ler, ou então baixo da internet, vai estar escrito assim. O que escrevi, escrevi. Se está em conformidade ou em contentamento com o leitor, é o melhor que eu pude fazer. Eu não posso concordar que isso seja a palavra de Deus. Não posso concordar. É por isso que pela própria Igreja Católica é considerado um livro apócrifo, ou seja, não canônico, ou seja, não sagrado, ou seja, não inspirado por Deus. Poxa vida, se não é, então por que está ali? Então deveriam ter tirado. É o mesmo que eu falar para o meu filho, minha filhinha de 2 anos de idade, falar, filhinho, isso aqui é remédio, é veneno para rato. E eu deixar em cima do sofá da sala. Ué, é claro que ela vai colocar aquilo na boca. Sim ou não? Vai. Então, se eu sei que aquilo vai provocar mal para minha filha, para o meu filho, eu tiro e coloco num local que ela não tem acesso a ele. Se o que está no livro apócrifo não é sagrado, não é canônico, não é inspirado, não é de Deus, por que está ali? Não deveria estar. Queridos, a palavra pistis, voltando a falar sobre ela, é relativa ao caráter de alguém em que se pode confiar. Lucas capítulo 16, versículo 10 fala sobre isso. A sua vida de fidelidade, ela vai demonstrar para mim, para a igreja, para a sociedade, que você é um cristão na qual as pessoas podem confiar. E Deus que conhece o seu coração, Ele vai ver se pode confiar ou não. Olha o que diz o texto. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Agorinha falamos sobre dízimos e ofertas. Ai, pastor, mas olha, quando eu tiver aumento de salário, eu prometo que vou dizimar. Esquece. Se você não dizima ganhando um salário mínimo, você não vai dizimar ganhando 100 milhões de reais por mês. Não vai. Porque não é questões de valor, é questão de princípios. Princípio de fé. Deixa lá, Daniel, o texto. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Se você tem o hábito de falar mal do seu semelhante, você vai fazer isso sempre. Ah, não, eu estou falando porque me ofendeu. Não. É questão de princípio. Mesmo quando estiver tudo bem, você vai se colocar na disposição de falar mal do seu semelhante. Se você tem coragem de receber 10 centavos de troco a mais e não devolve para o caixa, então você vai receber 10 reais, 10 mil reais e vai continuar embolsando, porque é questão de princípio. Queridos, eu posso concluir que jamais haverá estabilidade e firmeza nos nossos relacionamentos se não tivermos uma vida baseada no princípio da fé. Volta à pergunta inicial. Você é uma pessoa fiel? A fidelidade aliada ao caráter, a fidelidade aliada à fé, a fidelidade aliada à ética, tem dirigido a sua vida? O fruto da fidelidade não é natural no homem, mas é um princípio da graça. É algo que é aplicado na vida de uma pessoa quando ela é habitada pelo Espírito Santo. Guarde na sua cabeça. O fruto do Espírito Santo não é seu. Eu sou fiel. Eu tenho amor. Eu tenho... enfim, não é o seu. É um princípio interno da graça chamado Espírito Santo, ou seja, uma pessoa habitada pelo Espírito Santo será fiel em todos os frutos, em todas as áreas da sua vida. Se você é um cristão e o fruto do Espírito Santo, todos eles que nós vamos estudar nessa série, principalmente começando da fidelidade, não fizer parte integrante na sua vida, desculpa, você é um cristão não habitado pelo Espírito Santo. Desculpa, você é uma enganação. Desculpa, você é um cristão cheio de vacuidade. Vá para casa com essa palavra na cabeça. O fruto do Espírito Santo
vai ser aplicado e conduzido na sua vida a partir do momento que você for um cristão cheio do Espírito Santo. E eu quero encerrar com a palavra do Senhor Jesus Cristo que diz assim: pelos frutos o conhecereis. Você será conhecido pelos seus frutos. A gente conhece as pessoas pelo jeitão, né? Exemplo, Andrezão. Andrezão é assim. A gente conhece as pessoas pelo jeitão, né? Cada um tem o seu jeitão. Mas como cristão você vai ser conhecido pelos seus frutos. Não se colhe figos de oliveiras. Não se colhe azeitonas de figueiras. Que Deus tenha misericórdia de nós. E que você, a partir de hoje, reflita durante toda essa semana sobre esse fruto do Espírito. Fidelidade. Aliado à ética, moral e à fé. Baixe sua cabeça. Eu quero orar com você agora.